O 8 em Ponto de hoje está no ar e representantes de entidades que compõem a rede de monitoramento cidadão de Florianópolis estiveram recentemente na capital colombiana, Bogotá, e também em outras cidades do país para acompanhar iniciativas que visam o desenvolvimento sustentável. Para falar sobre o assunto está aqui no estúdio Anita Pires, que preside a ONG Floripa Amanhã, que integra a rede, a nossa convidada de hoje aqui no 8 em Ponto. Dona Anita, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigado pela oportunidade. Prazer é nosso. A rede de monitoramento cidadão, presidente, foi inspirada numa iniciativa colombiana. Lá eles têm muito tempo já com esse trabalho, não é? Como é que funciona essa rede por lá? Foi uma experiência muito interessante, foi uma missão do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e da Caixa. Estivemos lá, o grupo de entidades que compõem a diretoria dessa rede aqui em Florianópolis. Foi uma experiência muito interessante, porque o que aconteceu não só com Bogotá, como Medellín, com N outras cidades da Colômbia, que a partir desse programa, com uma metodologia específica de controle e de envolvimento da cidade, das pessoas e das entidades, conseguiram dar uma reviravolta extraordinária, porque a Colômbia era dominada pelo narcotráfico e cidades que o mundo inteiro sabia que não eram cidades que tivessem a mínima qualidade de vida. E hoje, para surpresa nossa, a Colômbia, da América Latina, é o país que mais cresce. Então, qual é o segredo, diríamos assim? O segredo de uma cidade boa, com qualidade de vida, com sustentabilidade, com geração de emprego, é uma cidade onde as pessoas assumem o destino da cidade. E não ficam esperando que o prefeito, o governador ou a Câmara de Vereadores resolva os problemas da cidade. A cidade só funciona se a cidadania estiver presente. E é isso que a gente foi buscar lá, a experiência deles. E a cidadania, ela é entendida como algo que vai muito além daquele momento também muito especial e importante, que é o momento do voto. A sociedade tem que, além disso, ser mais propositiva, mais parceira do poder público também na proposição de políticas públicas, é isso? Com certeza. Acho que votar é um ato bastante simples, se bem que a gente precisa ter um voto de maior qualidade, porque os dirigentes públicos que nós colocamos aí, que não estão bem, porque a gestão pública no Brasil é um processo bastante frágil, né, e até em decadência, por que não dizer isso, é produto da qualidade do nosso voto. Então, esse voto é importante. Mas, depois disso, acompanhar o que acontece, acompanhar as políticas públicas e monitorar, por isso a rede tem esse nome, né? Rede de Monitoramento Cidadão, é exatamente a presença dos cidadãos olhando as políticas públicas, monitorando e vivendo uma coisa que a gente precisa acentuar profundamente no Brasil, que é a cultura cidadã. A gente prefere ficar em casa criticando pelas redes sociais ou bebendo cerveja e a gente nunca se pergunta o que eu devo fazer, o que eu tenho que fazer pela minha cidade, pelo meu bairro, pela minha entidade, pelo meu condomínio. Normalmente a gente terceiriza essa responsabilidade. E a rede tem esse objetivo. É uma rede de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. Essa metodologia e essa primeira etapa dos primeiros 8 meses da rede, ela é subsidiada pelo BID e pela Caixa. É um investimento, eles estiveram aqui já, o BID esteve aqui em Florianópolis há uns 3 anos atrás e construiu um plano de desenvolvimento para a cidade de Florianópolis extraordinário. O BID agora tem interesse em financiar esse plano, né? Só que isso passará por essa rede, ou seja, os indicadores que vão ser trabalhados pela rede, onde pegam não só como é que está a cidade, água, luz, mobilidade, saneamento, não só os indicadores que vão ser apresentados uma vez por ano para a cidade, mas também a percepção do cidadão. Como é que vai ser feito esse trabalho de percepção do cidadão? É por meio de uma pesquisa, ele vai se manifestar sobre os diferentes aspectos da cidade? Exatamente, porque muitas vezes o cidadão percebe alguma coisa que às vezes não está nem no indicador. O uso da luz, ou vamos dizer assim, a questão da mobilidade.
Para o cidadão, a percepção dele de mobilidade começa quando ele desce do seu apartamento, da sua casa, e pega uma calçada suja ou cheia de água, cheia de poças, chega lá no abrigo do ônibus, é horrível. Então, tudo isso para ele faz parte da percepção da mobilidade dele, ou seja, sair de casa e chegar no seu trabalho ou na escola do seu filho. Então, a rede, ela tem esse objetivo, não só de buscar os indicadores técnicos, mas também de buscar a percepção do cidadão via, sim, pesquisa, entrevista e também a contribuição de técnicos. Esse é um processo que, na rede, hoje, a diretoria é composta pelos segmentos da universidade, da academia, pela mídia, da qual a RIC esteve lá conosco. A RIC TV Record é parceira, né? É parceira. Integra a rede e, inclusive, está na diretoria da rede. Exatamente. Né? É importante ter um grupo de comunicação com o alcance da RIC TV Record nesse processo, não é? É fundamental, porque são os meios de comunicação que vão nos ajudar a perceber e a formar uma cultura cidadã. Ou seja, em vez da gente estar sempre com notícias negativas, com notícias ruins, em vez da gente estar sempre falando em penitenciária e prisão, nós precisamos transformar esse diálogo em escola, em educação, em cidadania. E quando nós visitamos El Tiempo, que é um dos fundadores da rede lá na Colômbia, eles disseram o seguinte, que é fundamental esse papel dos meios de comunicação, ou seja, tanto televisão, rádios, empresas da área de mídia, mas que os meios de comunicação precisam se tornar especialistas em cidade. Então, ele diz o seguinte, nós temos especialistas em futebol, em meio ambiente, mas percebemos que os nossos jornalistas, os nossos profissionais, não eram especialistas em cidade. E hoje, 80% das pessoas vivem nas cidades, né? Então, é muito interessante. Depois nós temos a área de desenvolvimento econômico, que é a Fiesc, o setor social, que é a Floripa Amanhã, as organizações sociais, e a Universidade Federal, que representa a academia. Tá certo. Anita Pires, da ONG Floripa Amanhã, muito obrigado pela participação aqui e um bom dia. Muito obrigado pela oportunidade e contamos com vocês.